como fazer uma animação usando só o seu celular, mesmo sem saber desenhar. Nesse vídeo eu vou te revelar um método muito fácil de como fazer uma animação completa pelo seu celular. Vou te mostrar quais as etapas a seguir para sua animação ficar bem fluida, colorida e bonita. Então, mesmo que você seja um iniciante e ao menos saiba desenhar, você vai sim conseguir animar esse projeto. Então vem comigo para entender tudo. Salve meus amigos, Rasurado aqui, e o aplicativo que eu já estou aqui nele na tela se chama FipaClip, que eu vou usar para fazer essa animação. O link para você baixar, você já sabe, tá abaixo do vídeo na descrição. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que esse processo que eu vou te ensinar funciona em qualquer outro aplicativo que você queira usar aí, de animação 2D, né? Os que se preze pelo menos. O tema da nossa animação, como você tá vendo aí na tela, é Minecraft, né? Mas esse processo vai funcionar para qualquer estilo que você queira fazer também. Se você quer fazer um anime, estilo cartoon, um vlog, e até luta Stickman vai funcionar, beleza? Então a gente já vai começar aqui a fazer o nosso projeto, e eu sei que essa etapa vai ajudar muito quem tá fazendo animação e a movimentação tá ficando estranha, né? Você aí, que eu sei que tem muita gente que faz isso, comenta que desenha até bonito, mas a movimentação fica horrível, não dá pra entender direito, tá? O nome dessa etapa aqui se chama Frames Chaves de Caminhada. Presta atenção aqui. A gente vai ver as posições principais que vão garantir a fluidez da sua caminhada, que você tem que partir delas, tá bom? Eu tô aqui num projeto diferente aqui, ó, onde tem uma caminhada. Eu vou estar mostrando pra vocês os quadros chaves. Inclusive isso aqui é um princípio da animação, né, que você tem que fazer os quadros principais. Mas se eu der um play aqui, ó, tem um personagem andando até que bem legal aqui, ó, bem fluido. E como que eu fiz pra essa animação aqui ficar legal, a caminhada desse personagem? Bom, como você pode ver aqui no canto tem alguns números que a gente tem que respeitar, que são as quatro principais posições da caminhada. Então presta atenção aqui que a gente vai usar isso lá no Steve do Minecraft, tá bom? Perceba que essa aqui é a posição de partida, ela tem alguns detalhes. A posição de partida número 1, ela tem o personagem com as pernas entreabertas, uma está um pouco inclinada e a outra está pisando no chão aqui embaixo, tá? Depois a gente tem a posição número 2, que é a posição chamada baixo. O nome dessa posição é baixo mesmo, porque ele abaixa um pouco a cabeça, como você pode ver na sombrinha ali. Tá? A cabeça dele vai um pouco para baixo, bem pouca coisa, e a perna de trás começa a se levantar e a da frente começa a vir para trás. Depois a gente tem a terceira posição, número 3 aqui, que se chama alto, up em inglês. Que essa posição, ó, a cabeça do personagem já tá mais para cima em comparação com o frame anterior. Aqui acontece a passada de pernas também. O personagem tá vendo que a perna que tava atrás já tá na frente, tipo dobrada ali, ó, e a perna que tava na frente tá indo para trás, tá? E o número 4, última posição chave, é quando a perna atinge a perna da frente, está no lugar mais alto dela, ó. Aqui ela vai começar a descer de novo, entendeu? Então, galera, essas 4 posições aqui, a gente vai ter que meio que fazer isso, né, no Minecraft. Então, o desafio pra mim aqui vai ser acertar essas 4 posições aqui no Steve do Minecraft, que é o personagem, já que ele não dobra a perna, ele tem um movimento meio quadrado e bugado. Pra quem joga vai entender. Então, eu tô aqui na tela inicial do aplicativo FipaClip, vou clicar nesse botão de mais aqui embaixo para tá criando o projeto, tá bom? Vou renomear aqui com algum nome de Minecraft Steve. E agora eu vou deixar 12 FPS aqui no canto, só vou aumentar a qualidade aqui para 1080p e depois eu clico aqui em começar projeto. Bom, primeiro eu comecei pegando o pincel ali que eu uso de esboço, né, e mudei a cor dele para azul também. Aí eu peguei a régua em formato de caixa, regulei o tamanho dela e comecei a fazer a cabeça do Steve quadrado e depois o tronco dele ali também, ó. Regulei o tamanho da régua e fiz com a caneta azul. Depois você clica e segura nesse botão de mais e muda para clonar o último quadro para você usar essa mesma imagem, né? Eu clonei ele 4 vezes e depois eu coloquei os números ali no canto, tá? Para fazer todos os frames principais da caminhada. Nesse botãozinho aqui no canto serve para você criar uma segunda camada que a gente vai estar utilizando para criar os membros do nosso Steve. Eu regulei o tamanho do braço dele, coloquei aquele pivô bem no meio, na parte de cima, e aí eu comecei a fazer primeiro as pernas, a posição delas, né? E depois fui fazendo os braços, como você tá vendo aí, tá, galera? E assim ficou o nosso frame de partida por enquanto, ó. Essa é a posição número 1. Então você segue fazendo os próximos frames, ó. O frame 2, que é o baixo, a perna dele uma para baixo e a outra para trás meio levantada. Aí depois você vai regulando os braços também com a movimentação. No frame 3 é o frame de passada, ou seja, as pernas mudaram, inverteram a posição, galera. Uma vantagem de fazer o Steve caminhando é que todos os membros dele são do mesmo tamanho, por isso que eu fui só copiando aí a mesma imagem e encaixando a posição deles, até fazer o último quadro aí que é o final, o quadro 4. E ficou basicamente assim, galera. Eu vou mostrar para vocês. O frame
frame 1 de partida, tá? Com ele com os braços e a perna aberta. O 2 que ele tá com a perna traseira levantada. E depois o frame 3 aqui que já tá passada de perna dele. E o último frame aqui com a perna da frente bem levantada, galera. Cara, lembrando que se você der um play agora nessa parte, vai ficar meio bugado ainda porque tá faltando vários processos. Mas aqui a gente já tem as posições chaves da caminhada, né? Os 4 frames principais. Então depois que você fizer essas 4 posições chaves que eu mostrei aí pra você, agora tá na hora de você aumentar a fluidez da sua animação. O nome dessa etapa aqui é quadros intermediários. Então agora a gente vai estar ajustando algumas coisas aqui, vou estar mostrando pra vocês, que com certeza vai ajudar quem tá fazendo a animação, mas ela ainda tá bugada, ela não tá fluida, tá meio tremida. Presta atenção nessa etapa aqui que eu sei que vai ajudar muito você, tá bom? Só quero deixar um salve aqui pra esses comentários que ajudaram a inspirar o vídeo, tá? De Minecraft aí. Muito obrigado por todo mundo, beleza? Agora bora aí pra gente entender como faz essa etapa. Pessoal, então pra começar, você clica e segura no frame 1 e clica naquele botão ali pra estar criando um quadro intermediário. Pode ver que eu tô criando vários quadros em brancos aí entre os frames chave e já ficou um total de 8 quadros aí. Aí você volta pra camada 1, que é aqui onde tá a cabeça dele, o tronco, né? E circula ali com o laço e vai copiando ele em todos os frames, tá? Pra preencher esses 8 quadros aí. Depois você volta pra camada 2, né? Ativa ela e agora você vai circular esse membro dele, essa perna dele, vai pro próximo frame e começa agora a tá encaixando ela, né? Lembra de colocar o pivô ali bem no lugar certo e daí você vai colocando ela entre os frames anterior e o posterior, pra movimentação ficar mais fluida, ó. Pode ver que eu vou encaixando ali entre os 2 frames. Aí eu vou pros próximos quadros intermediários e continuo fazendo esse movimento de colocar a perna entre os frames anteriores e posteriores, de maneira que fique bem fluido. Eu fiz isso em todos os quadros, tá? Depois eu voltei pro braço, como você pode estar vendo, e da mesma forma fui colocando ele ali, sempre encaixando ele para ficar de uma maneira fluida entre os quadros. Se você der um play agora, você vê o resultado, ó. Perceba como ficou mais fluida a nossa animação. Claro que parece que o personagem tá caminhando na lua, né? Porque ele tá um pouco lento, a gente já vai resolver isso aqui. Mas se tiver assim desse jeito, parabéns, você já conseguiu colocar mais fluidez na sua animação. Mas calma que o vídeo tá só começando, tá bom? Tem mais coisa pra gente fazer aqui, então presta atenção. Pessoal, nessa etapa aqui, eu circulei o tronco e a cabeça dele e comecei a baixar no quadro 2. Porque vocês lembram que esse frame 2 aqui é o frame de baixo, né? O down da caminhada. Então eu fiz isso também com os membros dele ali, ó, abaixando um pouquinho. Depois eu fui pro quadro 3 e aumentei um pouco, porque é o quadro alto, up, fiz a mesma coisa. Pra quem lembra que a caminhada tem os movimentos, que a cabeça sobe e abaixa um pouquinho, tá? E se você dá um play aqui na animação, você já vai ver que isso faz sentido, ó. Parece que o personagem tá mais pulaninho, tá um pouco mais solto, não tá tão travado assim. Pessoal, agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou te entregar a cereja do bolo, isso mesmo. Aquilo que faltava pra essa animação ficar bem fluida. Então a única coisa que eu vou querer em troca é seu like, tá bom? Se você gostar, então presta atenção aí. Então agora você entra no menuzinho de 3 pontinhos, vem em configurações do projeto e aqui em número de FPS você vai aumentar isso aqui, tá bom? Geralmente vai estar no 12, aqui tu deixa no 18, 20, faz um teste pra você ver a mudança. Galera, então saca só como que ficou a nossa animação. A gente já resolveu o problema de velocidade, tá mais fluido e tudo mais. Lembrando vocês que isso aqui só é o começo, tá bom? O vídeo nem começou ainda, vai ter no final uma dica muito boa que vai ajudar na movimentação de cenário e câmera que você não pode perder. Mas eu convido você a deixar seu like aqui se você tá gostando do vídeo, tá bom? E também se inscreve aí no canal se você gosta de animação e não quer perder mais dicas tops como essa. Conto com você. Meu amigo, uma coisa que você precisa entender é que mesmo que você não saiba desenhar, você vai conseguir fazer isso. Perceba que eu usei nos esboços só figuras geométricas como quadros e agora a gente vai estar indo para a etapa de line art, onde a gente ainda vai seguir esses mesmos quadros. A gente vai fazer retângulos e quadros para desenhar o nosso Steve. Então por isso que eu falei para você no começo, realmente não precisa a gente saber desenhar um estilo nem nada. A única coisa que a gente precisa se atentar aqui é na mudança dos traços para aumentar a qualidade e colocar alguns detalhes. Então presta atenção nessa etapa aqui, que eu sei que você vai conseguir fazer mesmo que você não seja um desenhista profissional, mesmo que você nem saiba desenhar bem. É só você seguir com cuidado que você vai conseguir fazer, beleza? Aqui eu comecei abaixando a transparência, a opacidade das camadas, criei uma nova camada e coloquei ela acima de todas. Depois eu mudei o traço para essa caneta aqui, regulei a espessura dela e comecei a fazer o crânio ali do nosso Steve, né? Bem quadrado ali, regulando as laterais, fiz o cabelo dele ali, a orelha. Depois, galera, presta atenção, eu diminuí o traço para poder fazer detalhes mais finos e assim fica mais dinâmico o desenho. Olha pra você ver, depois comecei a fazer o tronco dele ali embaixo, também diminuí o traço para fazer as curvas e depois comecei a recontornar de novo para deixar o desenho um pouco mais legal, entendeu? Com várias espessuras de traço diferentes. Não ri.
Depois eu circulei essa figura com o laço, copiei, fui no próximo frame, colei e fui abaixando ela pra ela ir acompanhando o movimento do esboço, né? Que desce pra baixo, pra cima, o up down lá. E é assim basicamente que ficou o resultado por enquanto, galera. Veja como tá ficando fluidinho. Daí pra continuar, galera, eu criei uma nova camada, acabei ocultando algumas outras pra não atrapalhar e comecei modelando o braço dele ali na line art, né? Caprichando com várias espessuras de traço. Circulei ela também, coloquei o pivô ali no lugar certo e daí fui copiando e colando ela, sempre seguindo os movimentos do esboço. Eu também redesenhei o braço ali pra poder fazer uns snare frames ali no meio, entendeu? Pra dar uma modificada. Aí eu peguei e fiz a mesma coisa com a perna. Desenhei a perna ali, né, da frente. Comecei a colar ela na movimentação. Lembra de fazer com paciência aqui pra não tá errando o esboço, tá? Depois, galera, eu criei outras camadas pra poder fazer o braço que tá lá atrás, que é o braço anterior, né? E a perna também que tá ali embaixo. Porque daí não mistura as coisas, fica tudo separado, tá bom? Que é importante, tá? Eu desci a camada do braço e da perna anterior pra ficar embaixo dos outros braços e embaixo do torso dele também, tá bom? Aí novamente mais uma camada, tá? Oculta as outras pra não atrapalhar. E aí eu comecei a diagramar ali onde vai ficar o rosto do personagem, né? Tipo um esboço ali pra mostrar o local dos olhos e da boca. E assim eu consegui fazer os olhos e a boca numa proporção mais dinâmica, mais real ali um pouco, bem detalhada, tá? Aí eu fui detalhando esse rosto aí, tá bom? Fui lá e colhei ele também no frame 2, só dei uma modificada pra acompanhar o esboço. O interessante aqui, galera, é você tá refazendo esse rosto do jeito que eu tô fazendo aí, mais vezes, pra parecer que o rosto dele tá fazendo uma expressão de movimento. Então pode ver que de alguns frames eu fui refazendo o mesmo rosto pra dar uma movimentação. Pessoal, e é assim que ficou o rosto do nosso personagem por enquanto, né? Veja que ele tem uma expressão que ele arregala os olhos e mexe a boca, porque a gente fez uma movimentação, a gente não copiou o mesmo rosto em todos os frames, né? Cara, e se você é um inscrito que tá gostando das dicas do canal, saiba que eu tenho um segundo canal que eu posto mais dicas lá. Na verdade é um grupo no Telegram, onde eu tô postando avisos, dicas, áudio, eu converso e fico mais próximo de você pra te ajudar a destravar na animação. O link tá aí abaixo pra você entrar, já tem mais de 1000 pessoas, então vem fazer parte do nosso grupo, beleza? Agora a gente chegou numa parte aqui que muita gente tá errando, na verdade, né? Que é colorir no FlipaClip. Muita gente tá pintando da forma errada e tá demorando muito tempo pra fazer os seus projetos. Aí acaba até desanimando de fazer animação, porque demora horas pra fazer uma animação de segundos. Eu vou estar te mostrando aqui como eu colori essa animação, coloquei até sombreamento e brilho, você precisa ver até o final. E vou mostrar a técnica que eu sempre uso aqui, que a gente colore com mais velocidade e produtividade. Mas vem cá, antes de eu entrar ali no processo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você gosta de colorir? Eu não gosto muito de pintar, eu acho que o meu lance é mais desenhar no FlipaClip. Mas deixa um comentário aí embaixo se você gosta de colorir ou não, que eu vou estar respondendo e deixando um coração aí, beleza? Pra começar esse processo, eu vim aqui nesse botão adicionar imagem e peguei uma imagem que eu tinha baixado da internet, coloquei ali no canto, entendeu? Pra você que não sabe, você pode baixar do Google mesmo aí, é facinho, você importa no FlipaClip. Aí você vai pegar essa ferramenta que se chama pinça, vai colocá-la em cima da cor que você quer usar no seu personagem e depois você vai pintando. Não vê que eu tô pintando a perna dele aí? Depois eu fui lá e peguei também a parte do sapato dele ali, fui pintando tudo, fui trocando as camadas também, porque os membros deles estão separados em várias camadas diferentes, né, galera? Cara, é importante você pegar uma cor e pintar todas as partes que tem essa cor, pra daí trocar pra outra, tá bom? Isso otimiza muito o processo. Aí eu finalizei os olhos dele aí de azul e ficou desse jeito aqui, ó, galera. Eu acho que já tá bem interessante, né, galera? Espero que você tenha visto ali como eu fiz essa técnica pra tá colorindo no FlipaClip aqui o nosso personagem. Só que dá pra gente ir além e melhorar ainda mais a pintura dessa animação. Como rasurar? Adicionando sombreamento e brilho. Então é isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Presta atenção pra vocês pegar o processinho, que é bem legal e aumenta a qualidade da sua animação, né? E aqui você já começa criando mais uma camada novamente, tá? Muda a cor pra um roxo bem escuro, que é bem legal usar isso. E daí você começa a demarcar ali os locais que você quer fazer o sombreamento. Perceba que eu vou fazendo ali só nas partes de trás da perna, do corpo dele, e depois eu vou pintando tudo. E conforme eu vou mudando os frames, eu vou só pegando o laço e encaixando essa sombra aqui nas posições corretas, tá bom? Também vou redesenhando e fazendo alguns reajustes aí. Cara, é importante que você escolha também só um local pra ter sombra. Não dá pra fazer sombra no corpo inteiro. No meu caso, eu tô fazendo só nas partes de trás, nas costas dele, tá? E é assim que tá ficando. Eu dei um play pra você ver a movimentação com o sombreamento, tá? A gente tem que dar mais algumas reguladas, mas tá bem legal aí. Novamente eu criei mais uma camada, porque agora a gente vai mudar pra cor branca e vai começar a fazer o brilho no personagem. Perceba que eu começo no rosto dele ali, vou colando nos próximos frames, encaixando, vou fazendo o braço também. O detalhe importante do brilho é que ele fica sempre na direção oposta da sombra, ou seja, se a sombra tava iluminando as costas ali dele, eu faço na barriga, na parte da frente, entendeu? E dá uma sacada como que tá ficando o nosso Steve aqui com o sombreamento e o brilho, né? Tá bem legal. Uma coisa importante que eu não falei antes é que você pode estar abaixando a opacidade da camada pra você deixar a sombra mais transparente e o brilho também, tá bom? Pessoal, agora a gente tá indo pra aquela etapa que eu disse que vai melhorar muito a sua movimentação, porque é um efeito muito legal que poucas pessoas estão usando no FlipaClip. Mas calma que antes de eu mostrar essa etapa, eu quero falar com você que tá gostando tanto de animação que você
quer ir pro próximo nível, quer criar o seu anime, quer criar sua animação, seu canal no YouTube. Existe um lugar onde tem todos os processos, muito mais processos do que esse que eu tô te mostrando, com mais de 100 aulas pra te ensinar, que chega no seu celular, no seu computador, e ele está em promoção. Isso mesmo, cara, é o curso Anima Fácil, tá? É um curso que eu comprei e foi lá que eu realmente aprendi e dominei a animação. Então eu recomendo você fazer se você tá querendo ir pro próximo nível. Cansou de ver tutorial toda hora no YouTube e ainda assim não dominar a animação, cansou de ficar sofrendo e querer desistir da animação? Dá uma olhada que eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui um link para um vídeo onde eu gravei como conseguir participar do Anima Fácil, como conseguir a promoção que vai sair muito mais em conta para você, e é um investimento que vai mudar o seu futuro de animação, tá bom? O link tá aí abaixo e dá uma olhadinha aí para você saber mais sobre esse curso, beleza? Meu amigo, agora a gente chegou na etapa bônus que eu deixei no final do vídeo, e antes de mais nada eu quero te parabenizar, tá bom? Porque não é todo mundo que fica até o final e pega as melhores dicas, então parabéns, você tá assistindo o tutorial e eu quero que você pratique, beleza? É o seguinte aqui nessa etapa, se você terminou a sua animação, mesmo assim ela fica meio opaca e parada, sabe? A movimentação dela assim, ó, parece que tá faltando alguma coisa, é porque você não está usando o cenário na sua animação e nem movimentos de câmera. Então essa dica bônus aqui vai ajudar muito você na movimentação de caminhada, a deixar mais dinâmica, completar a sua animação, e também serve para outros tipos de movimento, não só caminhada, tá? É um efeito de cenário, de câmera, e é muito legal você aprender. Ó, até ativei as camadas de trás, ó, para mostrar para vocês como é que vai ficar, ó, dá uma olhada só, no pique de Minecraft mesmo aqui, ó, e eu vou estar ensinando vocês como é que faz. É uma etapa um pouco mais avançada, então eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu for explicar aqui, beleza? Eu garanto que tu vai conseguir fazer também, então bora lá pro conteúdo. Pessoal, pra gente começar a fazer esse efeito, a gente vai ter que completar o loop da movimentação desse personagem, que a gente não completou ainda, tá? Pra fazer isso, você vem aqui no visualizador de quadros, aí você vê todos os quadros ali do projeto e clica e segura no quadro 7, que é o penúltimo, né? Aperta em copiar, depois vai no último e cola. E aí você vai fazer isso também com o quadro 6. Você pega e copia ele e cola depois do último, que é o 9. E assim por diante com todos os quadros, tá bom? Até chegar no quadro 2 ali. Agora ele completa o looping dos passos da corrida, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo aí até entender, beleza? Depois você procura essa função grade aqui, e aqui eu preciso ser honesto com vocês, tá bom? Eu não sei se essa grade tá liberada com todas as funções na versão grátis. Então comenta aí embaixo só pra gente saber se ela tem ou não no Fipa Clip grátis, que o meu é o Pro, beleza? Mas seguindo, você entra nas configurações dela e deixa 68 pixels, do jeito que tá aqui, tá bom? A tela vai ficar assim, ó, cheio de quadradinhos, que é muito importante. Aí você vai criar uma nova camada e vai descer ela abaixo de todas, menos do esboço que a gente nem tá usando. Após isso, o que eu fiz? Eu vim nesse botão de adicionar imagem e peguei uma outra imagem que eu baixei da internet, que é do próprio jogo do Minecraft, onde eu encaixei ela ali, peguei a borracha e comecei a modelar ela pro tipo de animação que eu quero usar aqui no projeto, entendeu? Fui encaixando ela e aumentando com o laço. Agora aqui, ó, você tem que prestar muita atenção. Tu vai colar esse cenário que você recortou e vai arrastar 2 quadrinhos aqui na grade cada vez, entendeu? Pra ele ficar com um movimento um pouco rápido, assim, ó, de 2 em 2, beleza? E vai fazendo isso até o final do cenário ali no canto. Depois a gente precisa emendar esse cenário, então eu vou lá e copio o início dele de novo ali, só que eu vou colando ele pra emendar o loop, pra ele ficar completo. De 2 em 2 quadrinhos também a gente vai completando toda a animação. Se você seguir exatamente o que eu tô ensinando pra você, o resultado vai ficar basicamente assim, ó. Parece que o chão já está em movimento de câmera. Agora a gente vai fazer uma coisa muito importante aqui, que se não fizer vai bugar a sua animação, beleza? Lá no visualizador de quadros, você vai selecionar todos os quadros, vai apertar em copiar e colar de novo, que vai dar um total de 28 frames. Aí mais uma vez você vai estar criando uma nova camada aqui e vai adicionar uma nova imagem, que é um novo cenário de fundo que a gente vai estar utilizando. Tu pega e aumenta ele aí na tela. Uma coisa interessante de você fazer é circular e copiar uma parte do começo aqui dessa imagem de montanhas, depois arrastar ela, né, apertar nesse botão aqui no canto de inverter e colar lá no final, porque isso vai ajudar a imagem a conectar o looping, aí vai ficar uma coisa mais fluida, uma coisa mais homogênea, tá bom? Agora você circula a imagem inteira, né, copia ela, óbvio, vai no próximo frame e começa a fazer o mesmo processo, só que agora, ao invés de arrastar de 2 em 2 quadros, você vai arrastar de 1 em 1 quadro ali no cantinho, vai pro próximo frame e arrasta um quadro de cada vez, tá? Isso vai alterar a velocidade dessa imagem de fundo do cenário, né? E se você dá um play, olha como já tá ficando bem fluido e bem legal aqui. Agora tu vai ter que estar colando ela de novo lá no início pra poder estar emendando ela, tá? De quadrinho em quadrinho novamente, respeitando aqui o fluxo até terminar toda a imagem. E saca só como tá ficando o movimento de cenário de fundo da nossa imagem aí, ó. Tá um pouquinho bugado, mas me comenta aí o que você tá achando, se você tá gostando, tá? Pra terminar, você deixa ela abaixo da outra camada que você fez pra ficar assim, as montanhas lá atrás, tá bom? Pessoal, quando eu ativei todas as camadas, eu me dei conta que eu tenho que tirar esse Steve aqui, então eu circulei ele com o laço e apertei na lixeira. Galera, tô gostando muito do resultado dessa animação aqui, mas eu tive a brilhante ideia de criar mais um tipo de sombra aqui que vai deixar ainda melhor. Então eu fui lá naquela camada do rosto do personagem, né? Escolhi esse pincel aqui, aumentei ele, peguei uma cor escura e
abaixei a opacidade dela e comecei a fazer uma bolinha embaixo do personagem pra tipo ser a sombra ali do corpo dele embaixo. E lembrando que a gente tem que fazer isso em todos os frames também pra animação ficar fluida e bonita, beleza? Então agora eu vou resumir pra você desde o começo. Lembra que a gente começou com esse esboço aqui, ó, de quadrados, os esboços chaves. Depois a gente colocou os quadros intermediários pra tá aumentando a fluidez aqui da sua animação desse jeito. Aí depois a gente adicionou só a line art do tronco e da cabeça do personagem. Depois adicionamos os membros dele. Lógico que tudo em camada separada, né, pra não misturar. Os braços e as pernas, direita e esquerda, em camadas separadas. Aí a gente colocou o rosto dele também pra fazer aquela movimentação que eu mostrei pra você. Colocamos duas camadas, uma pra sombra, do jeito que eu tô mostrando aqui, ó, e outra pro brilho no braço dele aqui. E por último a gente adicionou esses dois cenários, cada um com o seu movimento aqui, tá? Mas bem encaixado na animação. Cara, já vou dar um play aqui, você não pode perder pra você ver como que ficou o resultado. Até eu gostei dessa animação, mas eu quero que você saiba que deu muito trabalho e várias horas pra produzir. Então a única coisa que eu peço pra você, de verdade, cara, me ajude. Compartilhe pros seus amigos, manda pra galera da animação, que isso ajuda não só a mim, como mais pessoas a encontrar o vídeo e mais gente destrava, e nosso time de animação cresce no YouTube. Sem contar que você me ajuda a trazer mais conteúdos como esse, tá? Então me fortalece aí compartilhando, deixando o like, que eu te fortaleço também, beleza? Mas então, sem nenhuma enrolação, bora ver o resultado em 3, 2, 1, já! Cara, me diz aí, comenta embaixo do vídeo que nota você me dá de 0 a 10 pra essa animação. Eu realmente até que gostei, cara. Não ficou profissional, muito bonita, mas pro Fipa Clip tá muito bom. Ah, e não esquece que os links pro grupo no Telegram e também pra você que quer ver o vídeo de como conseguir o curso Anima Fácil, tá aí abaixo do vídeo no primeiro comentário fixado. É só você clicar, beleza? Agora aqui na tela eu vou estar deixando dois tutoriais. Um tutorial do Among Us aqui, que é um processo bem legal que eu utilizei, também semelhante a esse, e vai ajudar você a evoluir na animação. No outro lado da tela eu deixei pra quem gosta de estilo anime, como fazer uma animação aqui do Super Saiyajin. Então dá uma olhada aí. Forte abraço e falou!